Os F-16, aclamados como a salvação do conflito, mal tiveram a chance de brilhar antes de serem humilhados em um cenário de guerra. Enquanto isso, os mísseis de Putin transformaram subestações em ruínas, deixando as promessas ocidentais como meros adereços em um teatro de destruição. O que realmente está acontecendo nos bastidores dessa batalha? As pistas de decolagem em Mirgorod e Staro-Constantin foram totalmente destruídas, deixando as tropas ucranianas sem alternativas viáveis para manobrar. As promessas de Stoltenberg e Biden de uma mudança significativa na guerra se desmoronaram, revelando que os planos ocidentais eram apenas ilusões que desapareceram rapidamente. Nos próximos momentos, você entenderá como a construção de uma grande nação pode ser realizada. No final do vídeo, o destaque dado para os F-16 da OTAN no conflito ucraniano será lembrado como um exemplo de como uma operação pode se transformar em um fracasso, afastando-se dos atos heróicos esperados. O que restou foi uma demonstração de impotência. Assim que os sistemas de radar detectaram os mísseis russos, os F-16 decolaram na tentativa de interceptá-los, mas suas ações se perderam na imensidão do céu, evidenciando novamente sua ineficácia diante do avanço implacável da Rússia. O Ocidente colocou todas as suas expectativas nesses aviões para mudar o rumo da guerra, mas o que conseguiram foi adicionar mais um capítulo para os inúmeros fracassos da Ucrânia. As aeronaves retornaram às suas bases envergonhadas e sem ter alcançado seus objetivos. As cidades ucranianas, novamente mergulhadas na escuridão, tornaram-se o símbolo mais claro das promessas não cumpridas dos aliados. Nas primeiras horas da quinta-feira, um ataque meticulosamente planejado pelas forças russas expôs a fragilidade do sistema de defesa ucraniano. Estruturas vitais de fornecimento de energia foram atingidas com precisão cirúrgica. Os F-16 partiram de uma base na Romênia, deixando para trás a promessa de uma façanha que nunca se concretizou. Os planos cuidadosamente elaborados pelos estrategistas da OTAN desmoronaram em questão de minutos, enquanto os mísseis russos avançavam sem resistência, ignorando os sistemas de defesa aérea e revelando a incapacidade das forças ocidentais. Além disso, os aeroportos ucranianos, inutilizados pelos constantes bombardeios, não ofereceram abrigo nem suporte logístico às aeronaves expostas e vulneráveis. Enquanto os mísseis russos cruzavam os céus como sombras implacáveis, os F-16 moviam-se de forma desajeitada, incapazes de encontrar uma posição favorável. Os pilotos se viram diante de um cenário desolador, onde a superioridade evidente do armamento russo anulava qualquer tentativa de resistência. As bases aéreas localizadas em território ucraniano foram devastadas por ataques incessantes, transformando-se em locais inseguros para as aeronaves ocidentais, sem áreas adequadas para abastecimento ou manobras. Os aviões foram forçados a recuar. O que inicialmente havia sido anunciado como uma operação estratégica de grande importância, acabou se convertendo em um retorno marcado pela falta de resultados significativos. A retirada das aeronaves não apenas expôs falhas no planejamento tático, mas também enviou um sinal claro de vulnerabilidade. Os caças retornaram às bases sem chegar perto de neutralizar os mísseis russos. Rapidamente, os meios de comunicação russos destacaram o evento como um fracasso difícil de ser disfarçado, enquanto a ofensiva russa continuava sem ser detida. A eficácia dos ataques russos foi impressionante, com o uso de drones executando suas missões de maneira impecável. Esses equipamentos avançaram quase sem oposição, atingindo alvos estratégicos com uma eficiência assustadora. O impacto das explosões abalou locais-chave, destruindo subestações elétricas e enfraquecendo ainda mais a infraestrutura crítica da Ucrânia. Em meio à escuridão que tomou conta de vastas regiões da Ucrânia, a eficácia dos ataques russos ressaltou as fragilidades dos planos ocidentais. As investidas ucranianas para deter a ofensiva, especialmente em áreas como Kharkiv e Bezumi, foram rapidamente anuladas. Os sistemas de defesa incapazes de responder à altura sucumbiram à enxurrada de mísseis disparados com extrema precisão. Nesse contexto caótico, um piloto russo, conhecido por seus comentários nas redes sociais, fez uma declaração repleta de sarcasmo, ironizando as tentativas de resistência e a confiança depositada nos aviões ocidentais. A observação mordaz ecoou como uma crítica contundente ao desempenho dos F-16,
que, embora inicialmente considerados um divisor de águas no conflito, acabaram se mostrando pouco mais do que peças simbólicas, longe de alterar o rumo da guerra. Essas aeronaves frustraram as expectativas e intensificaram as dúvidas sobre a eficácia das estratégias ocidentais. Os resultados dos ataques russos foram devastadores. Diversas regiões da Ucrânia mergulharam na escuridão após a destruição de subestações elétricas, que já haviam sido alvo em ataques anteriores. Os esforços para reparar a infraestrutura foram desfeitos, deixando milhares de famílias sem eletricidade em meio ao rigoroso inverno. Nas ruas, a iluminação era garantida apenas por geradores de emergência, cujos ruídos ecoavam de forma intermitente. Enquanto isso, os aeródromos localizados em Mirgorod e Staro-Constantin sofreram danos adicionais, tornando impossível qualquer operação aérea imediata. Esses locais, vitais para as operações ucranianas, foram alvejados repetidamente pela Rússia, que manteve o controle estratégico sobre as instalações, consolidando sua posição com ataques persistentes e precisos. A aliança militar da OTAN, outrora vista como a grande defensora do Ocidente, enfrenta agora um período de desafios que colocam em dúvida sua real capacidade de lidar com um adversário tão determinado. Os tão divulgados F-16, apresentados como uma solução tecnológica capaz de reverter o curso da guerra, revelaram-se amplamente ineficazes. Apesar dos altos investimentos feitos para utilizá-los no conflito, esses aviões não trouxeram resultados tangíveis no campo de batalha, deixando a Ucrânia em uma posição de vulnerabilidade semelhante à que enfrentava antes de sua chegada. Enquanto isso, os mísseis de longo alcance russos, lançados com precisão impressionante a partir do Mar Negro, atingiram alvos estratégicos sem encontrar resistência significativa. Entre os locais mais atingidos estava um dos principais centros de armazenamento de gás da Ucrânia, um recurso vital que foi completamente destruído. Mesmo com os esforços defensivos empregados, a devastação foi absoluta, e o impacto nas operações energéticas do país foi incalculável. Sem uma infraestrutura funcional para atender às demandas de energia, a Ucrânia se encontra em um estado crítico, justamente quando o inverno começa a endurecer as condições de vida. A moral, tanto das forças armadas quanto da população civil, atingiu um dos níveis mais baixos desde o início do conflito. Este novo revés foi agravado por declarações feitas durante a cúpula de Astana, onde Vladimir Putin, com um tom calmo, mas profundamente assertivo, sugeriu que os próximos ataques poderiam atingir diretamente territórios de alta relevância para o governo ucraniano. Ele deixou claro que, se as provocações continuarem, as operações militares russas não estarão restritas por limites geográficos. Essas declarações reverberaram como um aviso inequívoco para aqueles que ainda acreditam na possibilidade de deter o avanço russo. Embora os fatos no campo de batalha contem outra história, os ataques russos demonstram uma evolução constante em estratégia e eficácia, enquanto as respostas vindas do Ocidente têm sido, na maior parte, ineficazes e repletas de promessas não cumpridas. O cenário aéreo da Ucrânia reflete com brutal clareza a situação geral do conflito. As forças russas estão consolidando sua posição a um ritmo alarmante, enquanto as defesas ucranianas continuam a recuar frente à ofensiva. Dia após dia, Moscou fortalece sua posição estratégica, enquanto a OTAN enfrenta dificuldades crescentes para oferecer apoio efetivo. A chegada tardia de equipamentos, sanções com impacto limitado e ajudas militares insuficientes têm feito pouco para mudar o curso dos eventos. Para os ucranianos, o quadro é cada vez mais sombrio. A infraestrutura essencial do país está sendo sistematicamente destruída pela máquina militar russa, ao mesmo tempo em que as esperanças de montar uma resistência eficaz estão diminuindo rapidamente. Os esforços para conter o avanço russo não apenas falharam em produzir resultados significativos, mas também destacaram ainda mais as fraquezas estruturais de um país que enfrenta um adversário implacável e determinado a alcançar seus objetivos estratégicos. O que está acontecendo na Ucrânia é muito mais do que uma simples guerra. É um reflexo das tensões geopolíticas globais, onde interesses internacionais, promessas de poder e a realidade do campo de batalha se chocam de forma devastadora. A falha dos F-16, os mísseis russos implacáveis
e a vulnerabilidade das defesas ucranianas são apenas sintomas de um conflito muito maior, no qual as grandes potências, como os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia, jogam suas cartas em um tabuleiro mundial com consequências incalculáveis. A realidade é clara. As promessas ocidentais de reverter a situação com tecnologias avançadas e apoio militar não foram suficientes para deter a ofensiva russa. A Ucrânia, apesar de todo o apoio externo, continua sendo dilacerada, e as perspectivas de um futuro melhor parecem cada vez mais distantes. O Ocidente, mesmo com sua força militar e econômica, não tem sido capaz de garantir uma vitória decisiva contra um adversário determinado e implacável como a Rússia. O que vimos foi uma guerra que expõe a fragilidade das estratégias globais, um lembrete de que as potências podem ter suas forças, mas também suas fraquezas. Mas, e o futuro? Como esse conflito vai moldar as próximas etapas da guerra e da geopolítica mundial? A Rússia continua a avançar, desafiando a OTAN e os interesses ocidentais, enquanto as tensões em outras regiões do mundo, como o Indo-Pacífico e o Oriente Médio, apenas aumentam. O cenário internacional está cada vez mais complexo, e as consequências desse conflito podem se estender para além das fronteiras da Ucrânia. Estamos testemunhando uma mudança no equilíbrio global, e as decisões de hoje terão repercussões duradouras. E você? O que acha que o futuro reserva para a Ucrânia e para o mundo diante dessa realidade geopolítica? Acha que o Ocidente está realmente preparado para enfrentar o poder militar russo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o que você acha que poderia ser feito para mudar o rumo dessa guerra. Se você se interessou por essa análise geopolítica e quer entender mais sobre os próximos passos dessa crise e os impactos para o futuro do mundo, não perca o próximo vídeo. Nele, vamos explorar as movimentações militares em outras regiões do mundo e como elas podem afetar diretamente o equilíbrio de poder global. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os bastidores dessa guerra e as consequências para todos nós.